Olá, psiques, bem-vindos a mais um vídeo de psiquianálise. Eu sou Leonardo Tardivo, sou psicanalista e o tema de hoje vamos falar a respeito da homossexualidade e a psicanálise. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, curta, deixe seus comentários e também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo a respeito de psicanálise. Primeiramente, vou pontuar para vocês, um caso que Freud ele atendeu uma paciente adulta que ela tinha uma paixão avassaladora por uma outra mulher e você imagine para a sociedade lá do começo do século, a preocupação, começo do século XX, a preocupação, a respeito desse assunto, como que era um tabu, naquela época, como que isso aí era visto como uma coisa extremamente diferente. E os pais estavam nesse intuito que Freud tratasse ela para livrá-la da homossexualidade. O Freud, ele já disse, ele fez terapia com ela, mas ele disse para os pais, que não havia o que ser curado naquela pessoa, né? Porque o Freud já entendia que a natureza humana ela é bissexual e eu vou explicar um pouco melhor a respeito disso. Como que a natureza humana é bissexual? A criança, muita gente não entende isso, né? A partir do momento que começa a se estudar a psicanálise, se você começa a estudar como que é o desenvolvimento da criança, como que a criança acaba se tornando homossexual. Muita gente acha que ah, o adulto, escolheu lá ter aquela tendência, né? E isso aí vem regado com vários tipos de preconceito. Mas o que a gente tem que entender é que isso começa lá na mente infantil. É claro que tem casos biológicos, casos assim que a criança já nasce homossexual quando tem alguma alteração hormonal, quando é feito o uso de algum medicamento durante a gravidez, e a criança já pode nascer com uma tendência, com uma alteração hormonal que vai levar ela a esse tipo de comportamento. Mas, de modo geral, de maneira assim mais abrangente, como que é o desenvolvimento da criança e como que ela se torna homossexual. Temos as primeiras fases, fase oral, fase anal, e depois a criança começa a entrar no complexo de Édipo ou no complexo de Electra. O complexo de Édipo no menino é quando o menino ele tem aquela paixão pela mãe, aí com medo da castração, com medo ali, olha, a sua mãe é minha esposa, fala o pai para a criança, tem esse corte aí e o filho começa a admirar o pai. Então ele sai desse espelhamento com a mãe, ele sai dessa esse amálgama que tem com a mãe e depois ele vai lá se admirar, se espelhar no pai e acabar tendendo à heterossexualidade. A menina ela faz movimentos a mais, O primeiro movimento da menina é essa paixão pela mãe, essa fusão que tem com a mãe. Aí ela deixa essa fusão com a mãe e ela se apaixona, entre aspas, tá? A gente tá tudo falando de mente infantil, então não entenda como tendência adulta, principalmente a questão da sexualidade ainda, Ela se apaixona pelo pai, né? E daí ela entende, ela passa a entender que o pai não é o namorado dela, que o pai não é o marido dela, Você pode perguntar pra criança pequenininha lá, ah, eu quero casar com o papai, ah, eu não sei o que, nananã. É essa fase, E daí ela tendo esse corte que é feito principalmente pela mãe, não, o papai é meu marido, o papai é meu namorado, você vai ter o seu marido, você vai ter o seu namorado. Tem esse corte, ela passa a se espelhar, a admirar a mãe, para ela se tornar uma mulher heterossexual que nem a mãe. Agora vamos falar como que é a questão da homossexualidade. Você vê, é nessa fase tenra, nessa fase bem inicial ali, Então você vai pegar lá de uns 5 anos, a partir de uns 5 anos, às vezes a partir dos 4 anos, que vai ter essa tendência, Inclusive tendência à bissexualidade ou à triangulação ou à homossexualidade. Vamos falar dos casos, Como que é tido esse desenvolvimento da homossexualidade no caso dos meninos. O menino, quando não há a presença do pai,
Então ele continua de certa forma amalgamado com a mãe, existe essa paixão ainda pela mãe, só que não tem um homem para fazer esse corte, né, essa separação entre, o indivíduo mãe e o indivíduo menino, né, inclusive pode levar a psicoses caso não há uma figura e caso a mãe também não souber lidar com essa separação, né, a mãe não fazer essa separação de corpos, porque a mãe também pode fazer esse papel, né, mas caso tem essa separação de corpos, mas não tem essa questão do corte do pai, o corte de alguma figura masculina para fazer essa representação sentimental de separação entre o menino. Olha, essa daqui é a mulher deste homem e não deste menino, né? Quando tem essa questão, o menino ele acaba psicologicamente, emocionalmente casado com a mãe, tá? Tudo entre aspas aí, tá, pessoal? Tudo tem um gradiente de coisas, tá? Mas estamos falando a grosso modo, tá? Ele acaba aí se casando com essa mãe e na vida adulta, por essa falta que esse pai fez, por essa falta que essa figura paterna fez, ele vai em busca dessa figura paterna em outros homens, tá? Isso nesse tipo de caso. Outro tipo de caso, tem os dois pais, tem a mãe e tem o pai, mas o pai ou ele é muito violento, ou ele é muito tóxico, ou ele é muito agressivo, ou ele é muito distante, né? Então, o menino, ele não tem essa referência, ele tem aquela coisa da mãe, às vezes tem esse corte, essa separação sentimental dela com o menino, mas o menino não tem uma referência masculina saudável, ele não tem um pai ou uma figura masculina na qual ele possa se projetar, né? Porque ele ou a mãe também, ela pode se envolver nessa questão também, é, de certa forma assim, é, falando mal dessa figura masculina, de alguma forma depreciando essa figura masculina, né? Que aí o menino não vai enxergar um espelho nessa figura masculina e ele, ou pelo pai ser tóxico, ou o pai ser muito violento, ou o pai ser muito distante, ou o pai ser muito agressivo, ele acaba, quando na fase adulta, ele acaba buscando um homem sadio. Ele vai buscar essa figura masculina sadia. Porque é justamente o que faltou, né? Naquele momento dele da escolha da sexualidade dele, faltou essa figura, faltou esse espelhamento, então ele vai buscar nessa figura paterna. Outro caso que pode acontecer, tá? Não é tão comum quanto os outros, é um filho criado essencialmente por um homem, talvez um pai mais amoroso, mais carinhoso, e que nesse Édipo que não teve a mãe lá, o pai tem que fazer a figura masculina e feminina ali. O menino acaba achando que a referência, né, é um homem, né? E ele acaba na fase adulta também escolhendo um outro homem para ter para ter um contato, já que o único contato que ele entende é um contato com o homem, né? É um contato masculino. Então seria a grosso modo, tá, pessoal? Existem casos e casos e casos, maneiras e maneiras, mas de grosso modo é muitas vezes assim que acontecem os processos. No caso da menina, o da menina é um pouco mais complexo, como eu falei para vocês. Ela vai da mãe pro pai para depois voltar para a mãe. Então ela tem uma fase a mais, é um pouco mais complexo. Tanto é que historicamente a homossexualidade feminina ela é mais aceita justamente por causa dessa complexidade a mais. Mas não que as pessoas entendem essa complexidade a mais, mas elas naturalmente têm esse entendimento melhor, talvez, da sociedade, que essa dificuldade de escolha da menina, né? É por isso que talvez é mais aceito. Entre outros assuntos que a gente não vai entrar aqui para discutir. Mas vamos falar aí da questão da homossexualidade feminina. Tem a mãe, tem a ausência do pai. Ou havia uma presença do pai até uma certa idade e acabou se separando, rompendo, né, essa figura da mãe e do pai. E a filha acaba ficando com a mãe. Só que a mãe, ou de certa forma ela tem alguns narcisismo, ela é hipocondríaca, é uma mãe que se apresenta
fraca, né? E a menina, talvez, nessa mente infantil dela, tem uma referência que o pai é o ideal, o pai é legal e o pai tem uma aura que talvez não exista isso na realidade, mas na mente infantil ela fantasia que o pai é o ideal, que o pai é forte, que o pai é isso, todas essas características que a mãe não apresenta para ela. Aí pode ser sim criada uma homossexualidade, porque ela talvez ela vai tendencionar a procurar uma mulher que seja forte, uma mulher que não tem essas características ou que tem essas características é, advindas de uma masculinidade. Ela vai procurar numa outra mulher, porque ela não enxergou o espelho feminino dela na mãe, então ela vai procurar uma mulher que tenha isso, ou talvez até uma bissexualidade, porque daí ela tanto pode encontrar essas características mais masculinas, né, numa mulher que tem essas características ou no homem, né? Então ela pode tendencionar a esses dois. Outro caso muito, né, muito mais assim cotidiano, tem a figura da mãe e a figura do pai. Quando a menina faz esse movimento, né, saindo da mãe, ela vai para o pai, ela encontra um pai tóxico, um pai muito violento, um pai alcoólatra, um pai desequilibrado, tal. O que ela vai ver? Ela vai ver uma figura masculina tóxica. Ela vai achar naquela mente infantil que homens são perigosos, que homens eles não eles não dão seguranças, né? Que todos os homens são violentos, que todos os homens são alcoólatras. Por quê? Porque naquele ser pequeno e infantil, ela vai olhar um homem grande daquele jeito, fazendo violência, batendo talvez nela, batendo na mãe. O que ela vai tendencionar? Ela vai ver que homens são tóxicos, né? Inclusive isso aí depois tem que ser trabalhado na terapia para mostrar que não são todos os homens que são tóxicos. A referência que ela tinha de homem que era o pai era tóxico. Mas isso daí vai fazer com que ela vai buscar outra mulher. Por quê? Porque afinal o sexo masculino é tóxico, né? Ela tem como referência. Isso a gente vê muito comum, né? Inclusive não só a questão da presença violenta, mas também da ausência, né? Porque daí há uma desilusão quanto à figura masculina. Então o pai que abandonou, o pai que deixou a mãe e a criança passarem super necessidades, né? Então cria-se uma desilusão com a figura masculina e ela vai procurar outra mulher porque é o que ela tem de referência de saudável, que ela tem de referência de estável, né? Mas também há uma disfunção com, com o gênero masculino, que talvez isso tenha que ser trabalhado em terapia, por quê? Porque senão ela vai rotular, de certa maneira, todo o gênero masculino como tóxico, como violento, né, etc. e tal. E agora um terceiro caso, quando a figura feminina é tóxica, ela apresenta toxicidade, ela não dá aquelas características, né, de uma mãe, de uma segurança, de acolhimento. E o pai também é tóxico, o pai é narcisista, os dois são narcisistas de certa maneira, né? A mãe e o pai são narcisistas. E a criança ela vai ficar nessa confusão, ela fica numa confusão, porque ela não tem nem a referência sadia de uma mãe, nem a referência sadia de um pai. Então ela fica nessa confusão, o que pode também, ela tanto pode procurar uma mulher que seja sadia, que tenha esses fatores que lhe faltaram, né? Que é o carinho, o acolhimento, a segurança, né? O amor. Faltou isso da mãe, ela pode procurar isso numa mulher, esse carinho, esse acolhimento, essa segurança. E também, se o pai foi tóxico, também ela pode procurar essa segurança nos homens que lhe faltou, essa segurança que falta, essa talvez essa liderança, né? Essa características que pode ter ambos os gêneros, tá? Mas a gente tá falando de grosso modo de um ou de outro. Mas faltou, né? Faltou isso na mãe e faltou no pai. Então tanto pode tendencionar a procurar uma outra mulher com essas qualidades sadias ou pode tendencionar a procurar um outro homem com essas tendências sadias que ela não encontrou nem em mãe e nem em pai. E assim
tá? De maneira geral, tá, pessoal? Cada caso é um caso. A gente tá falando de casos mais comuns, né? Que vê na terapia. E o que a terapia vai tratar nestes casos, né? Principalmente esse entendimento das figuras, né? Porque às vezes fica uma confusão entre a figura da mãe e a figura do pai, né? Fica uma confusão, porque a gente está lidando com uma mente infantil de 5 anos, tá? Tem todo um processo, né? Até a homossexualidade adulta, a questão da sexualidade. Mas a gente está lidando ali com uma confusão que foi é, feita ali com 5 anos por ali. Principalmente quando tem essa tendência da toxicidade de um dos pais, né? Que daí há uma rejeição ao outro gênero, assim, uma rejeição assim de rótulo mesmo que foi colocado, né? E isso pode atrapalhar em diversas outras questões, né? Questão de trabalho, né? A pessoa não consegue, a mulher, a homossexual não consegue conversar com outros homens, já tem uma carga emocional, uma carga muito é, emocional e uma carga mental muito forte ali em relação ao gênero masculino, e ela não consegue desenvolver relações, mesmo que seja de amizade, qualquer coisa ou outra, com o gênero masculino devido a essa confusão que houve na infância. Então trabalhar essas confusões, né? E mostrar, né, que só porque sua mãe não só porque sua mãe foi tóxica que as outras mulheres são tóxicas, só porque seu pai foi tóxico que os outros homens não são tóxicos. Trazer um pouco para essa realidade, né? Colocar o pé no chão e entender também até a questão da triangulação, por que houve essa triangulação entre pai, mãe e a criança. Todas essas questões aí são tratadas na terapia. Porque às vezes, muitas vezes, né, a gente sabe que além da questão do preconceito, também há questões mentais pendentes aí, né, questões aí de entendimento das figuras, né, dessa confusão que houve aí devido como que a figura paterna se comportava, como a figura materna se comportava. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais psicanálise. Um abraço, fui!